Pra quem não tá sabendo, 12 clubes fortes aí, poderosos europeus se juntaram pra formar uma nova liga chamada Superliga Europeia, que viria pra rivalizar ou substituir a Champions League, digamos assim. São esses 12 times na tela, 3 da Espanha, 3 da Itália, 6 da Inglaterra, e junto a eles entrariam aí mais 3 times que ainda não foram anunciados, né? Formando 15 times fundadores da Superliga, né? Que aí começa o problema, entenda a treta com detalhes, beleza? Vamos tentar analisar isso aqui de forma racional, sem paixão, sem ficar tentando fazer frase de efeito no Twitter, beleza? 15 times fundadores da liga que teriam vaga garantida nela todas as temporadas, beleza? E mais outros 5 clubes que seriam convidados, digamos assim, com algum critério de classificação ali, baseado em mérito, baseado em classificação na temporada anterior, que ainda não foi exatamente detalhado. Então seriam 20 clubes ao total e esses jogos seriam feitos no meio de semana, certo? Sem que interfira aí com as ligas nacionais. Então esses clubes não têm a menor intenção de ter qualquer problema aí, por exemplo, com o Campeonato Espanhol, com a Premier League. A questão deles é com a Champions. E por falar em Champions, o formato dessa nova Superliga seria não tão diferente da Champions não, tá? Seriam 20 times divididos em 2 grupos de 10. Cada time joga contra os rivais do seu grupo, uma vez em casa e uma vez fora, e os 3 primeiros de cada grupo classificam diretamente para as quartas de final. Os quartos e quintos colocados jogam mata-matas para ver quem pegam as últimas vagas para as quartas de final, e depois vão ali quartas, semis em jogos duplos, né? Um em casa, um fora, e a final em estádio neutro em jogo único. Aí se o cara ouve pouco sobre a notícia, né? Não entende os detalhes, ele pensa, beleza, tipo mais uma Champions League, ótimo, mais jogos massa pra assistir e tal. Mas qual que é a questão, né, que tá causando tanta polêmica? A questão é dinheiro, money, bufunfa. Essa Superliga está sendo criada pela insatisfação desses clubes grandes com o formato da Champions League, com a forma como a UEFA toca essa competição e com a distribuição do dinheiro para os clubes, certo? E com essa nova Superliga eles conseguiram ali acordos com patrocinadores e tal, que fariam com que só para participar da Superliga os clubes fundadores fossem receber ali um prêmio coletivo de 3,5 bilhões de euros, né? Se a gente dividir isso pelos 12 times que já foram confirmados na Superliga, dá quase 300 milhões de euros só para você entrar, para você começar a participar da Superliga. Só para você ter uma ideia, na Champions League, se você ganhar todos os seus jogos, for até a final e for campeão, os prêmios em dinheiro por ter conseguido essa classificação como campeão batem ali cerca de 100 milhões de euros. E na Superliga, só para participar, em teoria, eles vão começar ganhando 300 milhões, 3 vezes mais. Ou seja, toda a Superliga Europeia nova é feita para gerar mais dinheiro. Pega clubes fortes, grandes, poderosos, botam eles para se enfrentar mais vezes do que eles se enfrentam na Champions League, mais frequência, mais jogos grandes para atraírem mais público, mais interesse de TV, mais patrocínios, e aí o dinheiro vai aumentando. O grande problema é que eles querem fazer essa nova Superliga com vagas marcadas. Os 15 times fundadores sempre teriam espaço garantido lá, independente de qualquer critério de classificação. E aí eu te pergunto, como é que ficam os times pequenos? Como é que fica aquele pequeno time da Romênia que quer classificar para Champions? Ou um time da Escócia? Ou o próprio Leicester na Premier League, né? O Aston Villa? Ou como é que fica o Sevilla, o Betis, que sonham em ir para Champions League classificando pelo Campeonato Espanhol? Essa Superliga é uma liga elitista, que vai fazer com que esses 12 clubes, ou outros que se juntarem como clubes fundadores, ganhem muito dinheiro, fiquem mais ricos, mais poderosos. E aí eu te pergunto, se eles forem para frente com esse projeto, né? O que vai acontecer quando eles estiverem ganhando 3 vezes mais grana do que os top times que não estiverem na Superliga, beleza? E forem jogar as ligas nacionais contra o Aston Villa, por exemplo. O que vai acontecer quando o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, que já tem uma diferença grande em termos de orçamento para os outros clubes da La Liga, forem 3 vezes mais ricos? O que vai acontecer com o elenco de um time desse que puder comprar os jogadores mais caros, os melhores do mundo, né? Qual que vai ser a diferença, por exemplo, de um Barcelona pro Eibar, que já é uma coisa enorme, né? Qual que vai ser a diferença do Manchester City pro Aston Villa, que já é uma coisa enorme? Vai ser um gap ainda maior. Então, além de clubes médios e pequenos não terem como participar nessa Superliga, porque ela já tem vagas marcadas, eles serão trucidados nas ligas nacionais, se esse plano for pra frente. É um movimento feito pelos clubes grandes que em geral são tocados por aí fundos de investimento, por donos bilionários, para ficarem ainda mais fortes, ricos e poderosos. Isso aí pode acabar de vez com histórias fantásticas como foi a do Leicester ganhando o título em 2016, né? Ou com os sonhos de um torcedor que cresceu apoiando o Aston Villa ou Sevilla. Isso é um fato pra mim, tá? Agora uma questão que eu acho que a gente não pode deixar passar é a canalice da UEFA de querer
querer vir pagar nessa situação, nesse momento, de boazinha, né? A UEFA chegou e falou o seguinte, através do seu presidente, o Ceferin, né? Eu tô zangado, esses clubes só querem dinheiro no bolso, só querem fama. A UEFA e o mundo de futebol se juntam contra a desgraça egoísta dessa proposta feita nas últimas 24 horas por alguns poucos clubes do mundo, motivados pela ganância. A UEFA e a FIFA são duas organizações completamente motivadas pela ganância, pelo lucro, pelo poder. Ou eu preciso lembrar aqui que a FIFA praticamente vendeu a Copa de 2022 para o Catar com sérias acusações de corrupção, um país sem tradição futebolística nenhuma, que morreram mais de 6 mil trabalhadores nas obras, porque os direitos humanos básicos para os trabalhadores que estão tentando construir lá a Copa do Mundo não foram respeitados e os caras acabaram morrendo. Um país que não tinha condições sequer climáticas de fazer a Copa do Mundo, tanto é que eles tiveram que mudar a data pro final do ano. Ou questões como a Supercopa da Itália sendo jogada na China, no Catar, na Arábia Saudita para ganhar dinheiro. Ou a própria Nations League, ou os trilhões de amistosos de seleções aí que tem pelo mundo inteiro para gerar receita. Essas coisas não são motivadas pela ganância, sério? Ou também a hipocrisia da galera que tá indo toda hora pras redes sociais agora falar que a Super League não, eu sou contra a Super League, porém o cara apoia o PSG, né, apoia o Chelsea, apoia o Manchester City, que são clubes que compraram o seu sucesso. Então, na hora de uma proposta de uma Super League que pode sim destruir clubes pequenos, você fica do lado dos clubes pequenos, você fica do lado do futebol mais raiz, como alguns vêm dizendo por aí, mas na hora de um clube que você gosta pegar dinheiro do Oriente Médio, uma quantidade absurda, um caminhão de dinheiro e comprar o seu sucesso, aí pra você tudo bem. Aí se você for questionar o PSG por causa disso, por exemplo, dizem que você é chato, né? Dizem que você é hater, dizem que você é saudosista do futebol das antigas, né? Você não consegue ver a hipocrisia aí? Mas voltando pra Super League e a Champions, cara, me parece um jogo de poder, tá? Pensa só, no mesmo dia que essa Super League foi oficialmente anunciada, a UEFA revelou seus planos de reformular a Champions League para 2024 e 2025. Mas percebe bem que essas mudanças, presta atenção, né, são uma consequência do anúncio da Super League. Olha como é que vai ficar a Champions, tá? Ao invés de 8 grupos com 4 times, a Champions League vai passar a ter um grupo só. Vejam só vocês, com 5 partidas em casa e 5 fora para cada time, contra adversários aí diferentes. Ou seja, já estão aumentando o número de jogos, algo que está sendo puxado pela proposta da Super League. Aí beleza, os 8 primeiros desse grande grupo com 36 times vão para os mata-matas, e do 9º ao 24º colocado vão jogar entre eles mata-matas para ver também quem vai para as oitavas de final. E mais, né? Mais 2 vagas para essa nova Champions League reformulada vão ser dadas para times bem no coeficiente da FIFA que não classificaram para Champions League. Ou seja, é uma outra forma de dizer queremos que 2 times pelo menos grandes do futebol mundial, que por acaso acabaram ficando fora da Champions, vão pra Champions mesmo assim, que também é algo mais ou menos super ligado, né? Tem a ver com a Super League. É a Super Leagueização da Champions League. Eles tentaram responder a Super League já fazendo alterações, né? Pra tentar agradar um pouco esse grupo de elite de 12 times que estão tentando pular fora. E se vocês forem perceber esse novo formato com 36 times em apenas um grupo, também vai matar as possibilidades de qualquer clube pequeno fazer algum estrago na Champions, né? Acontece que a UEFA disse que vai expulsar os times da Super League de qualquer competição da UEFA, por exemplo a Champions League, a Europa League, e que também a FIFA vai proibir jogadores que participarem da Super League de participarem de torneios de seleções como, por exemplo, a Eurocopa e a Copa do Mundo. O Ceferin, o presidente da UEFA, disse: recebemos conselhos legais que nos permitem excluir os clubes da Superliga da Champions League nesta temporada. Sabe o que isso significa? Pega dos 4 semifinalistas da Champions nessa temporada, se eles forem expulsar os clubes da Super League, acabou a Champions, né? O campeão vai ser o PSG e pronto, porque os outros 3 vão ter sido expulsos. Além da UEFA, a maioria das ligas nacionais aí também vem se posicionando contra a criação da Super League, mas e se os 12 clubes fundadores da Super League resolverem ir pra frente mesmo assim, né? Mesmo sendo excluídos da Champions League, mesmo tendo aí todo tipo de problema, se eles resolverem pra frente, como é que vai ficar, por exemplo, uma La Liga, digamos que eles sejam expulsos, né? Sem o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Vocês acham que vai ter o mesmo apelo midiático? Vocês acham que vai ter a mesma audiência? Ou uma Premier League sem os 6 top clubes? Ou uma Copa do Mundo sem os craques desses 12 times? Por exemplo, uma Copa do Mundo sem o Messi, sem o Cristiano Ronaldo, sem o Kevin De Bruyne. Será que vai dar bom? Por exemplo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Hoje,
Se os times da Super League forem excluídos da Champions, na próxima temporada, se liga quem que se classificaria para Champions League pela Premier League. Leicester, West Ham, Everton e Leeds. Alguém acha que a Champions League com esses times teria a mesma audiência? Alguém acha que se a TNT Sports falasse uma chamada pro próximo jogo da Champions? Vamos lá, rapaziada, todo mundo vem assistir aqui um grande confronto pela Champions. Leeds contra Betis. Vocês acham que isso ia ter a mesma audiência de se fosse uma chamada ali anunciando um jogo tipo Manchester City contra Atlético de Madrid? Me parece, cara, uma jogada de poder muito forte, né? A questão é que eu não acho que pra nenhum dos dois lados ficar falando que as coisas vão acontecer como estão postas na mesa agora, né? Por exemplo, do lado da UEFA, removendo os clubes das ligas da Copa e os jogadores da Copa do Mundo, e do lado da Superliga, falando dane-se também, vamos sair de tudo e jogar só a Superliga. Eu não acho que nenhuma dessas soluções vai ser definitiva. No momento ainda tá muito turbulento o ambiente, poucas informações estão sendo divulgadas de forma séria. Nos bastidores deve ter tendo muita negociação e eu acho que alguns lados vão acabar cedendo de alguma maneira. Por exemplo, eu duvido que legalmente, né, a FIFA consiga proibir os jogadores de uma Super League de participarem na Copa do Mundo. Por exemplo, vocês acham que as federações, né, a federação alemã, italiana, espanhola, vão ficar do lado da FIFA, né, e ver seus principais craques não participarem da Copa? Então percebe que é uma guerra total com muitas entidades, organizações, poderes jogando, né, e eu acho que vai acabar tendo que ter alguma forma de ceder. Algum lado vai ter que ceder em alguma coisa. Pode ser que os times da Super League consigam fazer com que a UEFA seja forçada a, sei lá, reformular ainda mais a Champions de algum formato que eles gostem, ou dar mais dinheiro pra eles ainda durante a Champions League. E como um cara mais leigo, né, que não tem noção aí da parte legal da parada e não tá também por dentro dos bastidores, né, o que eu acho que pode acontecer, né, poderia acontecer uma situação mais ou menos a seguinte: esses 12 clubes são de fato excluídos da Champions League e da Europa League, como eles já planejavam ser excluídos provavelmente, mas continuam participando das suas ligas nacionais, né? Então, por exemplo, o Barcelona jogaria o Campeonato Espanhol, jogaria a Copa da Espanha e jogaria a Super League. Os jogadores desses times da Super League não seriam banidos da Copa do Mundo, afinal, o que eles têm a ver, né? Eles têm um contrato com o time, eles vão fazer o que o time manda, mas eles têm que ser punidos por participar da competição, né? Não tem que ser a punição ao clube se tiver alguma punição. Então me parece absurdo que os jogadores sejam excluídos. Então acho que eles vão continuar participando da Copa do Mundo, da Eurocopa e eventualmente os 12 times vão acabar recebendo apoio de outros e vão se juntar mais clubes fortes ali à Superliga, que vai ficar ainda mais poderosa, vai juntar ainda mais atenção, e a Champions League vai acabar ficando de lado, porque vai acabar sendo feita por times como Sevilha, Betis, West Ham, Atalanta, e os grandes clubes vão estar na Superliga. Porque isso também é até engraçado, eu tô vendo as pessoas elogiarem, nossa, o Bayern de Munique e o PSG ficaram de fora, ó. Eu duvido que tenha sido uma questão ética, tá? Esses clubes têm interesses financeiros, interesses de patrocinadores que conflituam com uma saída da Champions League, beleza? Só pra deixar claro, o Bayern de Munique é patrocinado pela Qatar Airways, uma empresa aérea do Qatar, que é o dono dessa empresa, é o próprio governo qatari, que vai sediar a Copa do Mundo em 2022. Então o Bayern de Munique, eles apoiariam uma decisão de ir para a Super League, sendo que os próprios jogadores deles, em teoria, ficariam de fora da Copa de 2022? Sério? Já o PSG é pior ainda, né? Porque o grupo que controla o PSG também é dono da beIN Sports, uma grande emissora de TV que tem os direitos de transmissão da Champions League. Então vocês acham que o PSG ia ficar contra a Champions League? Mano, também é tudo questão de grana, beleza? Agora, quando a Superliga tiver criada, tiver rodando, funcionando e gerando para os clubes participantes nela 3 vezes mais dinheiro do que gera, por exemplo, para o campeão da Champions, vocês acham que os clubes grandes que ficaram de fora não vão querer participar? Em algum momento não vão querer entrar e se juntar a esse grupinho, esse clubinho dos bilionários ali? Eu sei que esse vídeo provavelmente ficou parecendo que eu sou a favor da Superliga, mas agora eu vou dar minha opinião pessoal, beleza? Eu sou contra uma competição dessas que não é baseada no mérito esportivo, beleza? Que não tem ali um sistema de classificação, de ranking, de coeficiente, de qualquer maneira, mas que sim tenham clubes que tem espaço fixo, vaga garantida. Eu acho que isso pode matar clubes pequenos. Com isso dito, eu acho bizarro e ridículo entidades como a UEFA querendo pagar de boazinhas nesse momento, e também clubes como o PSG estarem saindo aí como se fossem os queridões, né, da galera, nossa, os bonzinhos. Então, na minha concepção pessoal, eu não sou a favor da Superliga, beleza? Que fique claro. Porém,
a realidade às vezes é atropelada pelos fatos, né? A minha decisão pessoal, ou o meu desejo pessoal, o seu, vai contar alguma coisa? Não, né? O que eu acho que vai acontecer? O futebol abriu espaço para isso, beleza? O futebol abriu espaço para os clubes serem controlados por investidores grandes, bilionários, fundos de investimento. E esses clubes ficaram cada vez mais poderosos e agora se juntaram, né? Vale lembrar que gente por trás desses clubes aí incluem, por exemplo, o Florentino Pérez, que é o atual presidente da Superliga, né, que é um dos caras mais bem-sucedidos, experientes do esporte atualmente, um empresário de sucesso também. O Agnelli, presidente da Juventus, que é um cara altamente rico, empresário de sucesso, que vem tocando a Juventus por anos. Vocês acham que esses caras não sabem o que estão fazendo, né? Esses caras são absurdamente influentes e poderosos e sabem muito bem onde que eles estão pisando. É uma guerra que eles compraram sabendo das consequências e provavelmente sabendo que vão ganhar, né? Porque o que eu acho, cara, que os campeonatos nacionais, a própria Champions, a Copa do Mundo, não vão ser as mesmas coisas se eles excluírem os times e excluírem os jogadores da Superliga. Então ainda tem muita água pra rolar, eu tenho certeza que nos bastidores deve estar rolando muita negociação, conversa, tentando fazer acordos ali, né? E a questão é que essa guerra total não é benéfica para nenhum dos dois lados, então eu imagino que ainda vai ter algum, mais ou menos um meio termo, veremos o que vai acontecer. E vale ressaltar que a Superliga já esperava essa reação negativa do público e de entidades do futebol, inclusive uma fonte secreta disse a Sky Sports, que é uma das grandes emissoras de TV na Inglaterra, o seguinte: isso não é uma guerra civil, é uma guerra nuclear, e é uma guerra que eles souberam que estavam entrando, né? Então eles entraram com confiança. Então eu já disse, pessoalmente, eu sou contra a Superliga, beleza? Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Sinceramente, tá? Seja bem sincero comigo. Se estiver passando na TV pela Champions League, um Sevilha contra Aston Villa, e na mesma hora estiver passando pela Superliga, um Barcelona contra Milan, qual dos dois jogos você vai assistir? Os clubes são tocados por bilionários, poderosos, deixaram de ser empresas locais ali, né? Por exemplo, o Manchester United não é mais uma empresa de Manchester, é um clube global, é uma empresa global. Tem fãs no mundo inteiro, tem potencial de receita no mundo inteiro. E eu acho que essa realidade vai atropelar os nossos desejos, os desejos dos torcedores, porque futebol é um negócio. É um assunto tenso, polêmico, eu espero que eu tenha deixado claro, tentei botar aí argumentos dos dois lados e separar um pouco o que eu desejo como torcedor do que eu acho que vai acontecer. Além disso, a minha primeira reação à Superliga foi dizer, não, isso aí não vai acontecer, relaxa, calma, mas pesquisando bem pra esse vídeo, eu meio que mudei de ideia, né? Então que fique claro aí, caso alguém venha pegar um tweet antigo meu e falar, pô, mas você falava isso antes, agora fala isso. Eu realmente mudei de ideia, eu acho que a Superliga agora tem grande potencial de ir pra frente, né? Provavelmente vai ter guerra judicial, vai ter vários problemas acontecendo, mas eu acho que esses 12 clubes aí vão acabar tendo suporte de outros, né? Vão acabar tendo apoio de outros e vão acabar conseguindo ir pra frente com esse projeto. Diga nos comentários o que você acha e nos vemos no próximo vídeo. Então, um grande abraço, falou!